Olá pessoal, sejam bem-vindos em mais uma aula da disciplina de probabilidade. Hoje então nós vamos continuar o nosso estudo sobre variáveis aleatórias. Na verdade, falar um pouco sobre as variáveis aleatórias discretas, né? Na aula passada, então, no último vídeo, nós trabalhamos então propondo uma motivação, né, do porquê introduzir esse conceito de variáveis aleatórias, né? E a gente sabe que existem dois tipos aí que a gente vai tratar. Das variáveis aleatórias discretas, que são aquelas que estão relacionadas com o processo de contagem, né? E das variáveis aleatórias contínuas, que são aquelas nas quais nós estamos interessados em valores que pertencem então a um intervalo da reta real, né? Então, a gente viu como relacionar basicamente um experimento aleatório, né? E a gente pode construir um espaço amostral, e a partir do espaço amostral a gente pode associar então cada elemento desse espaço amostral, né? Ou seja, cada subconjunto, cada evento desse espaço amostral, a gente pode associar a um único valor real, né? Que está nos números reais, em particular para as variáveis discretas, estará nos números inteiros ou, né, se for somente números positivos, nos números naturais. Ou seja, como a gente pode associar então cada elemento a um valor real, então isso nada mais é do que uma função, né? Então nós vimos que uma variável aleatória é uma função cujo domínio, né, está no espaço amostral e o contradomínio, a imagem, vai estar nos números reais aí. Tá? Então, a última aula terminou nesse exercício, né? Eu tinha deixado esse exercício para vocês fazerem, então agora a gente vai para a solução deles. Vocês vão ver que é um exercício um pouco mais complicado do que o outro exemplo que nós fizemos na videoaula passada, né? Porque agora nós temos, então, três situações, né? Nós temos três pastilhas aí, e também nós temos probabilidades diferentes para cada pastilha aí, se ela passa ou se ela falha num determinado teste, né? Ao contrário do exemplo anterior, em que nós tínhamos, por exemplo, dois lançamentos de uma moeda, né, ou lançamento de duas moedas, né, melhor dizendo, em que a probabilidade de sair cara e coroa era a mesma, né, que era meio, ou 50% de chance. Aqui não, as chances de passar e falhar são diferentes, e isso muda completamente o cálculo de probabilidade, os valores que nossa variável aleatória vai observar, tá? Então vamos só ler o exercício e a gente vai então realizar o exemplo, tá? Então nós temos o seguinte, né? Então a gente tem lá no processo de fabricação de semicondutores três pastilhas que serão testadas. Cada pastilha ela será classificada como passa ou falha no teste. E nós sabemos que a probabilidade de uma pastilha passar no teste é 0,8, ou seja, tem 80% de chance disso acontecer, né? E que as pastilhas são independentes, ou seja, o fato de uma falhar não significa que a outra vai também falhar no teste, né? Então uma independe da outra, tá? Então a nossa variável aleatória x, né, será quem? O número de pastilhas de um lote que passa no teste. E a partir disso a gente precisa determinar a função de probabilidade de x. O que significa determinar isso? Significa determinar esse quadro aqui, pessoal. Ó, esse quadro em que nós temos aqui os valores observados de x e cada valor tem a sua respectiva probabilidade, né? Então isso é a função de probabilidade de x. Agora a questão é que nós estamos o quê? Então, primeiro a gente tem que determinar quem são os valores observados, né? Mas para determinar esses valores, lembra, a gente associa esses valores a quem? Aos elementos, aos eventos do espaço amostral. Então, antes de mais nada, nós temos que determinar quem é o espaço amostral desse estudo, tá? Então, pessoal, nós temos o seguinte, né? A nossa variável aqui, então, é o número de pastilhas de um lote que passa no teste. Então, observem que é uma variável aleatória discreta, não é? Porque eu estou pensando no número de pastilhas, estou contando isso, né? E que mais de informação nós temos? Nós vamos definir alguns eventos, né? Então, um evento P para nós será o quê? Que a pastilha passa no teste, né? E um evento F, tá? Então, aqui, ó, a pastilha passa, então a probabilidade de P, né, da pastilha passar no teste é 0,8,
né, consequentemente, a gente tem um outro evento, que é o evento complementar ao passar, que é o que? Falhar no teste, tá? Que eu vou chamar de evento F. Esse evento, então, tem também uma probabilidade. E qual que será? É o complementar disso, né, pessoal? Se a pastilha passa com 80% de chance, então ela falha com quanto? Com 20%. Né? Então, nós temos isso. Então, a probabilidade de falhar é 0,20. Né? Então, agora, a ideia é o quê? É a gente relacionar, então, os eventos associados ao experimento aleatório, né? Quer dizer, que são os resultados possíveis, né? Que são os eventos do espaço amostral, com os valores observados dessa variável. Né? Então, a gente tem que tomar cada elemento do espaço amostral e estudar o número de pastilhas em cada um deles, que passam, né? Que esse é o nosso interesse. Tá? Então, o que a gente tem que fazer, né? A gente tem que fazer o que fizemos nesse exemplo aqui, ó, construir esse quadro, ó, onde nós tínhamos os eventos do espaço amostral e associar com os elementos, né, com os valores da variável x, com os valores observados aí, né, com os possíveis valores observados. Então, a gente pode ter esse quadro aqui, pessoal. Tá? Olha só, como nós vamos retirar, né, então aí, ó, nós temos 3 pastilhas, né, de um lote a gente vai retirar as 3, né, então, ou seja, cada elemento do meu espaço amostral será o quê? Será composto por 3 resultados, né, se a pastilha passa ou não no teste. Então, pode ser o quê, num primeiro caso? Que todas falhem, né, então a primeira pastilha falhou, a segunda falhou, a terceira falhou. Né? Porém, pode ser que aconteça outros casos, ou seja, uma única pastilha passe. Né? Então, pode ser que, por exemplo, passou a primeira, falhou a segunda, falhou a terceira. Porém, no caso de uma só passar, a gente tem outras possibilidades, né? Porque pode ser a segunda pastilha que falhe, a primeira que passe, e a primeira e a terceira falha. Pode ser que as 2 primeiras falhem, mas a terceira passe no teste. Né? Já no caso de 2 pastilhas passarem no teste, é a mesma ideia. Pode ser que as 2 primeiras passem e a última falhe. Ou pode ser que a primeira e a terceira passem e a segunda falhe. Ou também a gente tem uma outra possibilidade, que é as 2 últimas passarem e a primeira falhar. Tá? E aqui na última, aqui tem um errinho, tá, pessoal? Aqui é o que? São todas passarem, tá? Então passa a primeira, passa a segunda e passa a terceira. Então é PPP, tá? Aqui foi algum erro na hora de construir esse evento, tá? Então aqui, lembre-se que todas passam. Passa, passa e passa, tá? Então, ou seja, aí a gente associa, né? Ou seja, esse primeiro evento, qual é o número a gente associa com o que é a nossa variável? A nossa variável aleatória é o quê? O número de pastilhas que passam. Quantas pastilhas passam aqui? Nenhuma. Então, 0 pastilhas passam. Nesses 3, uma única pastilha passa. Nos próximos 3, né? 3 pastilhas passam. E por último aqui, tá? É PPP, todas passam. Né? Então a gente vai observar que nós temos então x igual são 4 possíveis valores, 0, 1, 2 e 3. Né? Quando nenhuma passa, uma passa, 2 passas e as 3 passam. Tá? Então a gente tem que calcular o que agora? As probabilidades associadas a esses valores observados aqui. Né? Lembra-se que nessa situação é mais ou menos o tamanho desse espaço amostral, que são 8 elementos, é mais ou menos a ideia quando a gente lança 3 moedas, né? E a gente tem 2 valores, tá? Né? Então aqui a gente tem o que? A gente tem 2 possibilidades, cada pastilha tem 2 possibilidades, que é passar ou falhar, e a gente está testando, né, 3 pastilhas, então é 2 elevado a 3, 8 elementos, tá? Mas, pessoal, tem que tomar muito cuidado, tá? Porque aqui os elementos do espaço amostral, eles não são mais equiprováveis, ou seja, cada um desses daqui eles não possuem probabilidades iguais, né, de passar, tá? Então, assim, se alguém imaginar que é o seguinte, cada um desses eventos tem a probabilidade de 1/8, né, porque eu tenho 8 elementos, qual a probabilidade de desse evento sair 1 sobre 8? Não, tá errado, tá? Tá errado, a gente não pode pensar assim. Por que que a gente não pode pensar assim? Não, a gente não pode pensar assim, pessoal, porque agora a probabilidade de falhar e de passar são diferentes. De falhar é 20% na chance de falhar e de passar é 80%. Tá? Se essas chances fossem a mesma,
né? Ou seja, 50% de chance de falhar e 50% de chance de passar no teste, aí sim a gente poderia ir direto. Aqui eu tenho um oitavo, um oitavo, um oitavo. Como essas probabilidades são diferentes, nós não podemos ir direto nessa maneira, tá? Então a gente não pode fazer isso, né? Então como que a gente vai calcular? Ora, a gente tem que calcular então, primeiro, quem é a probabilidade, né, do x igual a zero. Então a gente sempre tem que se perguntar, mas o que significa x ser igual a zero? O que significa o número de pastilhas ser zero? Ou seja, quer dizer que todas falham. Então a gente tem que começar a pensar dentro desse evento aqui, tá? Então, ou seja, ó, a probabilidade então de todas as pastilhas falharem é somente quando esse evento ocorre. Mas para esse evento ocorrer, precisa necessariamente que a primeira falhe, e a segunda falhe, e a terceira falhe, né? Então é falhar esse e esse, né? Então lembra, aqui sim, ó, o que significa um E dentro da ideia da teoria da probabilidade? Significa a interseção, ou seja, aquilo que é comum. Então é a probabilidade de falhar e de falhar e de falhar, ou seja, é a probabilidade de F interseção F. Né? E aí a gente tem uma informação muito importante no exercício, que é o quê? Que é o seguinte, ó, que as pastilhas são independentes, então elas passam e falham no teste de forma independente uma da outra. E aí a gente tem que relembrar o conceito de independência, né? Lembra do conceito de independência? O que era o conceito de independência? Era o seguinte, que as probabilidades da interseção entre os eventos é igual ao produto de cada uma dessas probabilidades, né? Se e só se esses eventos são independentes. Tá? Porque se não forem independentes, pessoal, a gente não pode separar isso daqui no produto, tá? O cálculo fica muito mais complexo. Então, a gente sabe que essa probabilidade é exatamente igual à probabilidade de falhar a primeira pastilha, de falhar a segunda, de falhar a terceira, tá? Né? O produto delas, porque os eventos aí, as pastilhas falham de modo independente, né? Então, olha o que a gente vai ter, ó. A gente vai ter essa situação. Então, tem probabilidade de F vezes F vezes F. Então, é 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2. Isso é 0,2 ao cubo. Logo, essa probabilidade é igual a 0,008. Tá? Então, essa aqui é a chance das 3 pastilhas falharem. E observem que isso é muito diferente de 1/8, né? Porque 1/8 é 0,125. Tá? Então, aí já dá para perceber que não tem sentido a gente considerar cada um daqueles eventos iguais com a mesma probabilidade. Tá? Bom, o próximo é a gente encontrar a probabilidade, então, de uma pastilha falhar, uma pastilha passar no teste, né? De 2 passarem no teste e depois a de 3. De uma e de 2 são bem parecidas as ideias, tá, pessoal? Então, assim, a primeira a probabilidade do x igual a 1, eu vou fazer numa riqueza de detalhes muito grande, que é para vocês entenderem o processo. Nas próximas, por exemplo, para o x igual a 2, já não precisa mais fazer assim, tá? Já pode ir direito, porque eu vou estar julgando que vocês já entenderam o processo do cálculo de probabilidades. Então, assim, ó, como a probabilidade do x é igual a 1, então a gente tem que pensar, o que significa passar uma única pastilha no teste? Uma única pastilha no teste, a gente tem 3 possibilidades, pessoal. Olha só, olha aqui pelos valores, né? Pode ser que a primeira que passa no teste, pode ser que é a segunda e pode ser que é a terceira. Né? Então a gente tem esses 3 eventos que estão associados com a pastilha passar uma vez, né? Uma única pastilha passar. Então observem, pessoal, que ou vai acontecer essa situação, ou essa, não tem como acontecer os 3 eventos. Porque olha só, se a primeira pastilha passar no teste, mas você tirou lá uma pastilha, fez o teste, passou. Então quer dizer o quê? Que esses 2 eventos já estão excluídos, né? Porque aqui a primeira pastilha falhou e aqui falhou, né? E se por acaso a primeira passar no teste e a primeira falhar no teste e a segunda passar, os outros 2, né, tanto esse evento quanto esse, também estão excluídos. Tá? Então, ou seja, a gente observa que são eventos que um exclui o outro, eles são mutuamente exclusivos, né? Porque quando um desses eventos aí acontecer, o outro não vai acontecer. Tá? Então,
Então, ou seja, então a probabilidade do x ser igual a 1, né? X ser igual a 1 significa o quê? Significa que é ou esse evento acontece, ou esse, ou esse. Então a gente está trabalhando o que agora? Com a união entre esses eventos, né? Porque a união, né, significa que é ou esse, ou esse, né? O ou indica união. Então a gente está trabalhando com a probabilidade desse evento, união com esse, união com esse. Só que nesse caso, a probabilidade da união vai ser exatamente a soma das probabilidades. Por quê? Porque como nós vimos, esses eventos são o quê? Mutuamente exclusivos, um exclui o outro. E lembra do terceiro axioma de probabilidade, ou de Kolmogorov? A probabilidade da união de A, união com B, é igual à probabilidade de A mais a probabilidade de B. Isso só acontece se o quê? Se A e B são mutuamente exclusivos, ou seja, a interseção entre eles é vazia, né? E aqui a gente observa que esses eventos, eles são mutuamente exclusivos, porque se esse acontecer, esse aqui, os outros dois não podem acontecer, tá? Então a probabilidade da união é essa soma, né? Então agora a gente tem que pensar em cada uma dessas probabilidades aqui, né? Se a gente pensar em cada uma delas, a gente vai, de fato, aí, responder a nossa questão. Então observem o seguinte, né? Observem o seguinte, que aqui, o que nós temos, né? Então, ou seja, para esse evento ocorrer, necessariamente eu tenho que a primeira pastilha falhar, a primeira pastilha passar no teste, desculpa, e as outras duas falharem, né? Ou seja, tem que ser essa situação e essa e essa. Assim como aqui, para essa situação acontecer e não esses outros dois eventos, precisa o quê? Que a primeira falhe, a segunda passe e a terceira falhe, assim como essa última, né? A última tem que necessariamente falhar e as duas passarem, as duas primeiras falharem. Então, ou seja, é a mesma ideia dessa situação, né? É esse. É esse tem que acontecer. Esse. Então, ou seja, isso como as pastilhas falham ou passam de forma independente, então a gente está nessa situação, né? Isso daqui, né, vai ser representado pelo produto de cada um desses eventos. Então essa probabilidade pode ser escrita como a probabilidade de passar vezes de falhar, mais a probabilidade de falhar, né, vezes de passar, vezes de falhar, mais a probabilidade de falhar, vezes de passar. Então fica toda essa, né, ficam três somas aqui, né? Então observem que é só a gente substituir o valor das probabilidades de passar, que é 0,8, e de falhar, que é 0,2. Então olha aqui que a gente tem, ó, 0,8, né, passar, vezes 0,2 vezes 0,2, mais 0,2 vezes 0,8 vezes 0,2, mais 0,2 vezes 0,2 vezes 0,8. Então, pessoal, o que a gente observa aqui? Que a gente precisava fazer tudo isso? Não. Por quê? Porque olha só, como a ordem do produto aqui não vai ser alterada, né? Se a gente inverter a ordem desses fatores, não vai alterar o produto, né? Que é a regra básica da multiplicação. Então, ou seja, na verdade, a ordem aqui pouco importa, né? Não importa se quem falhou é a primeira, a segunda ou a terceira. A gente poderia ir direto, né, e escrever isso daqui como 3 vezes, né? Porque eu tenho 3 eventos, vezes uma dessas probabilidades, né, que daria na mesma. Então isso nada mais nada menos do que, por exemplo, 3 vezes essa primeira situação, né? Então ficaria o quê? 3 vezes 0,8 vezes 0,2 vezes 0,2, que é igual ao quê? A 0,096. Tá? Então assim, aqui que a gente observa nessa situação, tanto a probabilidade do x ser igual a 1 quanto do x ser igual a 2, a ideia vai ser a mesma, né? Então, como eles são mutuamente exclusivos, só um deles vai ocorrer, né? E essa ordem não vai importar para o cálculo final da probabilidade. Então, você pode tomar 3 vezes a probabilidade de qualquer um deles. Por que isso acontece? Porque a gente garante pela independência desses eventos, tá? Então, essa ordem não vai importar, né? Tá? Então, esse que é o resultado da probabilidade do x ser igual a 1. Da gente observar, então, uma única pastilha passar no teste, né? Bem baixo, evidentemente. Por quê? Porque a gente está esperando o quê? Que as pastilhas mais passem do que falhem, né, pessoal? Isso que a gente espera.
porque a probabilidade de passar é maior do que de falhar, né? Bom, e como que a gente faz a outra? Bom, a próxima, pessoal, do x é igual a 2, eu já vou fazer um pouco mais direto. Do x é igual a 2, só para... o que? São essas três possibilidades. Então, a gente tem esses três eventos. Observa-se que são eventos mutuamente exclusivos, né? Porque se esse evento acontecer, exclui a possibilidade dos outros dois. Isso vale para os outros, né? Então, a probabilidade de duas pastilhas passarem no teste é o quê? Ou esse evento acontecer, ou esse, ou esse. Ou seja, então, é 3 vezes a probabilidade de um deles, né? É 3 vezes a probabilidade de um deles. Então, vamos pegar, por exemplo, esse primeiro aqui, ó. Então, seria 3 vezes a probabilidade de 0,8, que é de passar, vezes 0,8, que é de passar, vezes 0,2, que é de falhar, tá? E isso dá 0,384, né? Então, a gente já observa uma chance bem maior aí, ó, quando a gente está pensando, né, em 2 pastilhas passarem no teste. E por fim, pessoal, para 3 pastilhas passarem no teste, é um único evento e ele coincide com a ideia do primeiro que a gente fez, que é a probabilidade, né, lembra que aqui é PPP, então a probabilidade do primeiro, do segundo e do terceiro passar no teste, tá? Então seria como aqui, ó? Então seria isso, né? X igual a 3 significa que a primeira pastilha passou, a segunda passou e a terceira passou necessariamente. Então a gente está trabalhando com a interseção entre eles. Como são independentes, então será o produto de cada uma das probabilidades. Então é 0,8 vezes 0,8 vezes 0,8, ou seja, 0,8 ao cubo, e isso dá 0,512. Tá? Então, ou seja, nós encontramos todas as probabilidades, né, para cada um dos valores que são observados pela variável x. Então agora a gente pode construir, tá, esse quadro aqui, o quadro que a gente chama de distribuição de probabilidade ou da função de probabilidades, né? E como que ele fica? Ele é dado então por esse quadro que eu fiz aqui, ó. Então, portanto, essa aqui é a função de probabilidade, pessoal. A gente pode escrever desse jeito, tá, para economizar espaço. Então, observe o que a gente tem aqui, ó. Na coluna ali, na parte de cima, né, nessa linha, nós temos x, que são os valores observados da variável, 0, 1, 2, 3. E aqui embaixo a gente tem quem? A gente tem as probabilidades, ou seja, a probabilidade da variável observar o 0, o 1, o 2 e o 3. Então, quando x for igual a 0, a probabilidade é 0,08. Quando x for igual a 1, 0,096. X igual a 2, 0,384. X igual a 3, 0,512. Tá? Então, essa que é a resposta aí, tá, pessoal? Então, essa aqui é a resposta. A probabilidade, o quadro, então, de probabilidades, né, a função de probabilidade é dada dessa maneira. E observem que se você somar todos esses valores, isso vai dar 1. Né? Como todas as probabilidades são maiores do que 0, ele vem a corroborar com a ideia do que é uma função de probabilidade, que é aquela função em que as probabilidades têm que ser positivas e a soma das probabilidades tem que ser igual a 1. Tá? Certo, pessoal? Então é isso. Bom, aqui tem no R, né, pessoal, no R, como que a gente pode estar calculando, né, fazendo, por exemplo, o gráfico disso, né, e calculando também, tá? A gente vai estudar isso daqui a algumas videoaulas, né, basicamente na próxima a gente vai estar estudando essa situação, tá? A gente vai estar estudando um pouco mais como encontrar essas probabilidades no R de uma forma melhor. Então, assim, eu fiz isso no R, né? Vamos vir aqui, então, no RStudio, né? Então, a gente tem aqui o exemplo das pastilhas, né? E a gente pode estar definindo, então, isso dessa maneira, né? O X é o número de pastilhas que passam no teste e eu vou tentar fazer o gráfico de X. Então, primeiro, eu escrevi as pastilhas. As pastilhas a gente pode escrever como uma sequência, né? Então, estou escrevendo o que? Uma sequência que vai de 0 a 3, indo de 1 em 1. Né? Então, quando você pega aqui e roda, ó, opa, apareceu alguma mensagem aí, mas vamos rodar de novo, né? Tá, agora sim. Então, apareceu aqui as pastilhas, né? Ó, 0, 1, 2, 3, que são o quê? Os valores observados, né, que a gente pode ter. Então, os valores observados de x. Aqui, a probabilidade, né, que a gente chama de sucesso, ou seja, a probabilidade de passar no teste é 0,8. Tá? Então, 0,8 é essa probabilidade.
Então aqui, pessoal, eu vou construir um data frame, né, que é o que? É uma estrutura, como se fosse uma estrutura, né, de dados, em que eu vou estar contabilizando as probabilidades, tá? Então, o que está aqui dentro, não se preocupem que numa próxima videoaula a gente vai aprender o porquê que é assim, tá? Mas, por enquanto, é só para a gente poder estar fazendo o gráfico. Então, quando a gente faz a gente calcula, então, qual é a probabilidade de cada uma falhar, né? Então, a probabilidade de cada uma falhar, ó, já saiu aqui, ó, tá vendo? Direto. 0,08, 0,096, 0,384, 0,512. Mas não se preocupe porque a gente vai escrever, tá? E aqui a gente pode estar melhorando isso, né? Criando uma tabelinha, né? Que é a mesma ideia, na verdade, né? Só estou criando aqui um cbind, né? Que a gente deixa mais ou menos dessa forma. A gente poderia criar um rbind, que isso fica por extenso, né? Vamos ver se a gente colocasse aqui um rbind, tá? Eu teria que inverter aqui, né? Mas não tem problema não, tá? Então, só isso são detalhes. E aqui está o gráfico, pessoal. Então, o gráfico a gente usa o comando plot, né? Aqui a gente coloca, por exemplo, quem é os valores observados, né? Que seria do x, do eixo horizontal. Aqui que são as probabilidades, tá? Que é dado por essa expressão, né? Seria esse PR, tá? E depois eu coloco aqui quem que é o x-lab, né? Quem que é o y-lab, que seria as probabilidades, e algumas coisas a mais, né? Eu vou querer a cor azul. Por enquanto eu não vou fazer os eixos, tá, pessoal? Eu vou construir esses eixos, mas se você tirasse esse comando, ele já faz o eixo na hora, tá? Então aqui, o que a gente tem? A gente tem essa situação aqui, ó. Tá aqui o gráfico, né, pessoal? Ele fica, uma barra, né? Porque a gente não tem, aqui seria 0, 1, 2 e 3, né? A gente não tem nada entre um valor e outro. Agora eu vou escrever os pontos aqui disso, tá, pessoal? Fazer umas bolinhas, ó, os pontos, né? Então são as probabilidades, né? E aqui com esses outros eu posso criar os eixos, né? O eixo, por exemplo, do x, o eixo do y, né? E vou escrever e criar todo o box aí, tá? Então esse aqui seria o gráfico, né? Então olha só, aqui a gente tem, quando x for igual a 0, a probabilidade é 0,08, para quando x for igual a 1, 0,096, x igual a 2, 0,384, e quando 3 pastilhas passarem no teste, 0,512. Né? Ou seja, a gente observa aqui, por que o gráfico é dessa maneira? Porque eu estou numa variável discreta, né, pessoal? Entre 0 e 1 não existe nenhum valor aqui dentro, tá? Entre 0 e 1 não existe nenhum valor, né? Porque a gente está nos números naturais, então fica sempre uma barrinha. Tá ok, pessoal? Então, né, aqui está o gráfico, tá? No R, tá? Para a gente estar fazendo. Bom, pessoal, então essa videoaula era mais para resolver esse exercício, tá? Então eu lembrei vários conceitos para vocês e tudo mais. Então agora sim, na próxima aula a gente vai ver mais 2 conceitos importantes antes da gente entrar nos modelos probabilísticos de fato, que é o conceito de função de distribuição acumulada, que vem lá da ideia de frequências acumuladas lá na estatística descritiva, e valor esperado, né, e variância para as variáveis aleatórias. Tá ok, pessoal? Então a gente fica por aqui hoje e até o próximo vídeo. Até mais, pessoal!